Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em questão de semanas. Meu nome é Abigail, e até pouco tempo atrás, eu acreditava ter um casamento sólido e feliz com Marcos. Morávamos em uma cidade grande e agitada, onde nossas vidas se entrelaçavam em uma rotina confortável e aparentemente perfeita. Eu trabalhava como arquiteta em um escritório renomado, enquanto Marcos era um advogado bem-sucedido em um grande escritório de advocacia. Nossa história começou há 10 anos, quando nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum. A conexão foi imediata, e logo estávamos saindo regularmente. 2 anos depois, Marcos me pediu em casamento durante um jantar romântico à luz de velas, e eu, é claro, disse sim sem hesitar. Nosso casamento foi uma cerimónia linda, com a presença de amigos e familiares. Lembro-me de olhar nos olhos de Marcos naquele dia e pensar que tinha encontrado meu parceiro para a vida toda. Os primeiros anos de casamento foram maravilhosos. Compartilhávamos interesses, viajávamos juntos e fazíamos planos para o futuro. Até mesmo a relação com minha sogra, que inicialmente parecia um pouco distante, havia melhorado com o tempo. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Tudo começou a mudar sutilmente cerca de 3 meses atrás. No início, eram pequenas coisas que eu mal notava. Marcos começou a chegar mais tarde do trabalho, alegando que estava com muitos casos importantes para resolver. Eu não questionava, pois confiava nele completamente e sabia o quanto sua carreira era importante. Então, as ligações começaram. A primeira vez que notei foi numa noite de quinta-feira. Estávamos assistindo a um filme na sala quando o celular de Marcos tocou. Ele olhou para a tela, franziu a testa e disse que precisava atender. Saiu para o escritório e fechou a porta. Achei estranho, mas não dei muita importância. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Marcos recebia ligações em horários incomuns e sempre se afastava para atendê-las. Quando eu perguntava quem era, ele respondia vagamente, dizendo que era trabalho ou um cliente com um caso complicado. A frequência das ligações aumentou e, com ela, minha inquietação. Marcos parecia mais distante, menos presente em nossas conversas. Às vezes, eu o pegava olhando para o celular com uma expressão preocupada, mas quando questionado, ele sempre desconversava. Foi durante um jantar na casa de minha sogra que as peças começaram a se encaixar, embora eu ainda não soubesse. Estávamos sentados à mesa, Marcos, eu e minha sogra, Beatriz, quando o celular dele tocou novamente. Ele se desculpou e saiu da sala para atender. Notei um olhar de cumplicidade entre Marcos e sua mãe, algo que me incomodou profundamente. Não se preocupe, querida, disse Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Marcos tem estado muito ocupado ultimamente. Tenho certeza de que é apenas trabalho. Algo na maneira como ela falou me deixou desconfortável. Era como se ela soubesse mais do que estava dizendo. Naquele momento, senti uma pontada de desconfiança que não consegui ignorar. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Marcos passou a guardar o celular com mais cuidado, sempre o mantendo por perto. Suas senhas foram alteradas e ele ficava visivelmente nervoso quando eu me aproximava enquanto ele estava ao telefone. Uma noite, não aguentando mais a incerteza, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Esperei Marcos adormecer e, com o coração acelerado, peguei seu celular. Para minha surpresa, a senha tinha sido alterada novamente. Fiquei ali, olhando para a tela bloqueada, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O que Marcos estava escondendo de mim? No dia seguinte, tomei uma decisão. Se Marcos não me contaria a verdade, eu descobriria por conta própria. Comecei a prestar atenção em cada detalhe, cada mudança em sua rotina. Anotava os horários das ligações misteriosas, observava suas expressões e reações. Foi durante esse período de observação que notei algo ainda mais perturbador. Marcos começou a mencionar com frequência uma colega de trabalho chamada Mary. No início, eram comentários casuais sobre projetos em que estavam trabalhando juntos. Mas logo percebi que o nome dela aparecia em quase todas as conversas sobre o escritório. Minha intuição gritava que havia algo errado, mas eu me recusava a acreditar. Marcos era meu marido, o homem que eu amava e em quem confiava. Como ele poderia estar me traindo? A gota d'água veio em uma tarde de sábado. Marcos disse que precisava ir ao escritório para resolver algumas pendências. Ofereci-me para acompanhá-lo, pensando que poderíamos almoçar juntos depois. Sua reação foi desproporcional. Ele ficou nervoso, inventou desculpas e saiu apressadamente, deixando-me ainda mais intrigada e magoada. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu carro e o segui. O trajeto não era para o escritório, como ele havia dito.
Depois de cerca de 20 minutos, vi Marcos estacionar em frente a um restaurante elegante no centro da cidade. Com o coração batendo forte, estacionei a uma distância segura e observei. Minutos depois, vi uma mulher se aproximar. Era jovem, bonita, com longos cabelos castanhos. Marcos a recebeu com um abraço que durou mais do que o apropriado para colegas de trabalho. Eles entraram no restaurante de mãos dadas e eu senti meu mundo desmoronar. Fiquei ali, paralisada, por um longo tempo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava processar o que acabara de ver. Meu marido, o homem que eu amava, estava-me traindo. E não era apenas uma aventura casual. A intimidade que vi entre eles sugeria algo muito mais profundo. Dirigi de volta para casa em um estado de choque. Milhares de pensamentos passavam pela minha cabeça. Como eu não tinha percebido antes? Há quanto tempo isso estava acontecendo? E o que eu faria agora? Ao chegar em casa, sentei-me no sofá da sala, olhando fixamente para a parede. As horas passaram e eu permaneci ali, imóvel, tentando entender como minha vida tinha chegado àquele ponto. Quando ouvi a chave na porta, rapidamente sequei as lágrimas e me recompus. Marcos entrou, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Oi, querida. Desculpe a demora. O trabalho estava complicado hoje. Disse ele, aproximando-se para me dar um beijo. Eu me esquivei, incapaz de suportar seu toque. Marcos me olhou confuso, mas não disse nada. Naquele momento, tomei uma decisão. Não confrontaria Marcos imediatamente. Precisava saber mais, entender a extensão dessa traição. Está tudo bem, respondi, forçando um sorriso. Só estou um pouco cansada. Vou tomar um banho. Enquanto a água quente caía sobre meu corpo, eu chorava silenciosamente. Mas entre as lágrimas, uma determinação começou a crescer dentro de mim. Eu descobriria toda a verdade, não importava o que custasse. E quando o fizesse, Marcos e sua amante pagariam por cada mentira, cada momento de dor que me causaram. Mal sabia eu que o que havia descoberto era apenas a ponta do iceberg. A conspiração contra mim era muito mais profunda e dolorosa do que eu poderia imaginar. Mas eu estava pronta para lutar. Eles não contavam com minha determinação em desmascará-los. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole. Cada sorriso forçado, cada conversa casual com Marcos era uma apunhalada no meu coração. Mas eu sabia que precisava manter as aparências enquanto investigava mais a fundo. A dor da traição era intensa, mas a sede por respostas era ainda maior. Comecei a prestar atenção em cada detalhe da rotina de Marcos. Suas saídas tardias do trabalho, as mensagens que ele trocava furtivamente, até mesmo o perfume diferente que às vezes sentia em suas roupas. Tudo era meticulosamente anotado em um diário que eu mantinha escondido. Uma semana após ter seguido Marcos até o restaurante, decidi dar o próximo passo. Aproveitei um momento em que ele estava no banho para vasculhar seus pertences. No fundo de uma gaveta, encontrei um cartão de visita de um hotel no centro da cidade. As datas de algumas quartas-feiras estavam anotadas a lápis no verso. Meu estômago se contorceu ao imaginar o que aquilo significava. Mas o verdadeiro choque veio quando examinei sua pasta de trabalho. Entre os documentos legais e anotações de casos, encontrei um envelope. Dentro dele, havia fotos. Fotos de Marcos e Mary juntos em diversos lugares. Parques, restaurantes, até mesmo em uma praia. O que mais me perturbou foi ver minha sogra, Beatriz, em algumas dessas imagens, sorrindo ao lado do casal como se aprovasse tudo aquilo. Naquela noite, mal consegui dormir. A imagem de Marcos, Mary e minha sogra juntos não saía da minha mente. Como Beatriz podia fazer isso comigo? Eu sempre tentei ser uma boa nora. Sempre a respeitei. E agora, ela estava ativamente participando dessa traição. No dia seguinte, decidi confrontar Beatriz. Não diretamente sobre a traição, mas queria ver sua reação. Tentar entender até que ponto ela estava envolvida. Liguei para ela e sugeri um almoço. Apenas nós duas. Para minha surpresa, ela aceitou prontamente. Nos encontramos em um café tranquilo perto de sua casa. Beatriz parecia nervosa. Algo incomum para ela. Conversamos sobre trivialidades por alguns minutos até que decidi abordar o assunto. Beatriz. Comecei, tentando manter a voz calma. Tenho notado que Marcos anda muito ocupado ultimamente. Você sabe algo sobre isso? Ela hesitou por um momento antes de responder. Oh, querida, você sabe como é o trabalho de advogado. Sempre surgem novos casos, novos clientes. Sim, eu entendo, disse, observando atentamente sua linguagem corporal. Mas ultimamente, parece que há algo mais.
Ele tem mencionado muito uma colega chamada Mary. Você a conhece? O rosto de Beatriz empalideceu por um instante, mas ela rapidamente se recompôs. Mary. Ah, sim. Acho que Marcos mencionou algo sobre uma nova advogada no escritório. Mas não a conheço pessoalmente. Mentira. Eu sabia que era mentira. As fotos que encontrei provavam o contrário. Naquele momento, percebi que Beatriz não era apenas cúmplice da traição de Marcos. Ela era uma peça-chave nesse jogo de enganos. Entendo, respondi, fingindo acreditar. Sabe, às vezes me pergunto se estou sendo paranoica, mas tenho a sensação de que Marcos está escondendo algo de mim. Você acha que devo me preocupar? Beatriz pegou minha mão, num gesto que deveria ser reconfortante, mas que agora me parecia falso e manipulador. Querida, Marcos ama você. Tenho certeza de que não há nada com que se preocupar. Homens às vezes se tornam distantes quando estão estressados com o trabalho. Dê tempo a ele. Assenti, lutando contra a vontade de arrancar minha mão da dela. Como ela podia mentir tão descaradamente para mim? A raiva que senti naquele momento foi quase incontrolável, mas consegui me manter composta. Nos dias que se seguiram, intensifiquei minha investigação. Contratei um detetive particular, algo que nunca pensei que faria. Pedi que ele seguisse Marcos e coletasse todas as informações possíveis sobre seu relacionamento com Mary. O relatório do detetive chegou uma semana depois, e o conteúdo era devastador. Marcos e Mary não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando um futuro juntos. O detetive conseguiu fotos deles visitando casas para alugar, conversando com agentes imobiliários. Mas o pior estava por vir. Em uma das fotos, Marcos e Mary estavam em uma joalharia. O detetive conseguiu capturar o momento em que Marcos colocava um anel no dedo de Mary, um anel de noivado. Meu mundo desmoronou naquele instante. Não era apenas uma traição, era uma substituição completa. Marcos não estava apenas me traindo. Ele estava planejando uma nova vida, uma nova família, enquanto eu permanecia ignorante de tudo. A dor era quase física. Passei horas chorando, alternando entre a tristeza profunda e uma raiva que me consumia. Como ele podia fazer isso comigo? 10 anos de casamento, todos os sonhos que compartilhamos, tudo jogado fora por uma mulher que ele mal conhecia? Mas em meio ao turbilhão de emoções, uma certeza se formou. Eu não seria a vítima nessa história. Não permitiria que Marcos, Mary e Beatriz saíssem impunes dessa traição elaborada. Comecei a planejar minha vingança. Não seria algo impulsivo ou violento. Seria calculado, frio e devastador. Eles queriam me tirar de cena? Bem, eu mostraria a eles que haviam subestimado gravemente a mulher com quem estavam lidando. O primeiro passo era coletar mais evidências. Instalei câmaras discretas em nossa casa, especialmente no escritório de Marcos. Coloquei um gravador em seu carro. Queria capturar cada mentira, cada plano que eles faziam pelas minhas costas. Enquanto isso, mantive as aparências. Continuei sendo a esposa dedicada e amorosa que Marcos acreditava ter. Preparava seus jantares favoritos, perguntava sobre seu dia no trabalho, fingia acreditar em cada desculpa que ele inventava para suas saídas tardias. Foi durante esse período que percebi o quão bom ator Marcos era. Ele voltava para casa, me beijava, dizia que me amava, tudo enquanto planejava nosso divórcio e seu novo casamento. A hipocrisia era nauseante. Uma noite, cerca de um mês após minha descoberta inicial, Marcos me surpreendeu com um convite. Abigail, querida, ele disse durante o jantar, o que acha de irmos visitar minha mãe no próximo fim de semana? Faz tempo que não passamos um tempo juntos, os três. Eu quase ri da ironia da situação. Ele queria que eu passasse tempo com as duas pessoas que estavam conspirando para me tirar de sua vida. Mas, mantendo minha compostura, sorri e concordei. Claro, amor, será ótimo ver Beatriz. O fim de semana na casa de Beatriz foi um teste para minha paciência e autocontrole. Cada sorriso, cada conversa aparentemente inocente estava carregada de segundas intenções. Observei como Marcos e Beatriz trocavam olhares cúmplices quando achavam que eu não estava vendo. Foi durante esse fim de semana que ouvi uma conversa que confirmou minhas piores suspeitas. Eu havia saído para dar uma caminhada, mas retornei mais cedo do que o esperado. Ao me aproximar da varanda dos fundos, ouvi as vozes de Marcos e Beatriz. Filho, você precisa agir logo, dizia Beatriz em um tom urgente. Não pode continuar enganando Abigail assim. É cruel. Marcos suspirou pesadamente. Eu sei, mãe, mas não é tão simples. Preciso ter certeza de que tudo está em ordem antes de pedir o divórcio. Não quero que Abigail fique com nada que não mereça.
O som de copos tilintando chegou aos meus ouvidos. Imaginei-os brindando a minha futura ausência em suas vidas. E Mary? Perguntou Beatriz. Ela está ficando impaciente, não está? Sim, mas ela entende. Prometi a ela que em breve estaremos livres para ficar juntos abertamente. O casamento está marcado para daqui a 6 meses. Até lá, tudo estará resolvido. 6 meses. Eles tinham um cronograma para me eliminar de suas vidas. A frieza com que discutiam meu futuro, como se eu fosse apenas um inconveniente a ser removido, me deixou atônita. Silenciosamente, me afastei da varanda e voltei para a rua, fingindo que estava apenas chegando de minha caminhada. Entrei na casa com um sorriso no rosto, cumprimentando Marcos e Beatriz como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, deitada ao lado de Marcos na cama de hóspedes, senti uma determinação ainda maior crescer dentro de mim. Eles tinham 6 meses de planejamento? Bem, eu usaria esse tempo para preparar minha própria surpresa. A guerra estava declarada, mesmo que apenas eu soubesse disso por enquanto. Marcos, Mary e Beatriz achavam que tinham o controle da situação, que eu era apenas uma peça em seu tabuleiro. Mal sabiam eles que eu estava prestes a virar o jogo. Enquanto Marcos dormia pacificamente ao meu lado, comecei a traçar mentalmente os próximos passos do meu plano. A vingança seria doce, e eu garantiria que cada um deles sentisse o gosto amargo da traição que haviam me imposto. O relógio marcava 3 da manhã quando finalmente adormeci, um sorriso sutil nos lábios. O jogo estava apenas começando, e eu estava determinada a ser a vencedora final. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza de propósito que não sentia há semanas. Enquanto Marcos e Beatriz conversavam animadamente na cozinha, preparando o café da manhã, eu os observava com um olhar novo. Cada gesto, cada palavra trocada entre eles, agora carregavam um significado oculto que eu podia decifrar. "Dormiu bem, querida?" perguntou Marcos, depositando um beijo em minha testa. "Maravilhosamente", respondi com um sorriso, saboreando a ironia da situação. Se ele soubesse os planos que eu havia traçado durante a noite, talvez não estivesse tão tranquilo. Nos dias que se seguiram à nossa volta para casa, intensifiquei minha investigação. Contratei um advogado especializado em divórcios, sem informar a Marcos, é claro. Queria estar preparada para qualquer cenário legal que pudesse surgir. Também comecei a fazer um levantamento detalhado de nossos bens e finanças. Marcos sempre foi o responsável por gerenciar nossas contas conjuntas, mas agora eu percebia o quanto isso tinha sido um erro. Descobri que ele vinha fazendo transferências regulares para uma conta desconhecida nos últimos meses. Não era difícil imaginar para onde estava indo esse dinheiro. Uma tarde, enquanto vasculhava o escritório de Marcos em busca de mais evidências, encontrei algo que me deixou perplexa. Era um rascunho de um acordo pré-nupcial, aparentemente preparado para seu casamento com Mary. O documento detalhava como os bens seriam divididos após o casamento, incluindo propriedades que eu nem sabia que possuíamos. Foi nesse momento que percebi que a traição de Marcos ia além do emocional. Ele estava ativamente tentando me privar do que era rightfully meu. A raiva que senti naquele instante foi avassaladora, mas também me deu forças para continuar. Decidi que era hora de envolver outras pessoas em meu plano. Não para pedir ajuda, mas para garantir que teria testemunhas quando chegasse a hora de expor Marcos. Comecei a fazer anotações detalhadas de todas as suas atividades suspeitas e as guardei em um cofre no banco. Também comecei a me aproximar mais de alguns colegas de trabalho de Marcos, sob o pretexto de organizar uma festa surpresa para seu aniversário. Na realidade, eu estava coletando informações sobre Mary e sua relação com meu marido no ambiente profissional. Foi durante uma dessas conversas que descobri algo chocante. Aparentemente, Mary não era apenas uma colega de trabalho qualquer. Ela era a filha de um dos sócios séniores do escritório de advocacia. Subitamente, as motivações de Marcos ficaram ainda mais claras. Não era apenas uma questão de atração ou amor. Havia um claro interesse em ascensão profissional envolvido. Enquanto isso, mantive minha fachada de esposa feliz e despreocupada. Organizei jantares, saí com amigos, até mesmo sugeri uma segunda lua de mel para Marcos, que ele, previsivelmente, declinou citando compromissos de trabalho. Um mês se passou desde nossa visita a Beatriz, e eu sentia que estava cada vez mais perto de ter todas as peças do quebra-cabeça. Foi então que decidi dar o próximo passo arriscado em meu plano. Numa sexta-feira, informei a Marcos que iria visitar uma amiga em outra cidade durante o fim de semana. Ele pareceu aliviado com a notícia, provavelmente antecipando um tempo livre para estar com Mary. Mal sabia ele que eu não iria a lugar algum. Instalei-me em um hotel próximo ao nosso apartamento e esperei. Como eu suspeitava, não demorou muito para que Mary aparecesse.
Do meu ponto de observação estratégico, vi quando ela entrou no prédio, carregando uma pequena mala. Meu coração batia acelerado enquanto eu imaginava os dois juntos em nossa casa, em nossa cama, mas me forcei a manter o foco. Isso não era sobre ciúmes ou dor. Era sobre coletar evidências e preparar minha vingança. Durante todo o fim de semana, observei e documentei as idas e vindas do casal. Eles saíram para jantar, fizeram compras, agiram como se fossem um casal legítimo, desfrutando de tempo juntos. A facilidade com que Marcos deslizava para esse papel de homem apaixonado me enojava. No domingo à noite, vi quando Mary partiu. Esperei mais uma hora antes de retornar ao apartamento, interpretando o papel da esposa que volta de viagem. Marcos me recebeu com um abraço, perguntando sobre o meu fim de semana. Eu sorri, contando histórias inventadas sobre minha suposta visita, enquanto observava como ele habilmente escondia qualquer traço da presença de Mary. E você, amor, como foi seu fim de semana? Perguntei inocentemente. Nada demais, ele respondeu, evitando o meu olhar. Trabalhei um pouco, assisti a alguns filmes, o de sempre. Assenti, fingindo acreditar em cada palavra. Por dentro, eu fervia de indignação. Como ele podia mentir tão descaradamente? Como podia olhar nos meus olhos e negar tudo o que havia feito? Naquela noite, deitada ao lado de Marcos, senti uma mudança dentro de mim. A dor e a tristeza que me consumiam nas primeiras semanas após a descoberta da traição haviam-se transformado em algo mais frio e calculista. Eu não era mais a vítima nessa história. Era a autora de minha própria vingança. Os dias seguintes foram um exercício de paciência e planejamento. Continuei coletando evidências, documentando cada mentira, cada encontro secreto. Ao mesmo tempo, comecei a fazer movimentações sutis para proteger meus interesses financeiros. Abri uma conta bancária separada e comecei a transferir pequenas quantias regularmente. Não o suficiente para levantar suspeitas, mas o bastante para me dar uma rede de segurança quando chegasse a hora de agir. Também intensifiquei minha pesquisa sobre Mary. Descobri que ela tinha um histórico de relacionamentos com homens casados, sempre mirando em posições de poder. Marcos não era seu primeiro alvo e provavelmente não seria o último. Enquanto isso, Beatriz continuava seu papel de sogra prestativa. Ela ligava regularmente, convidando-nos para almoços e jantares. Eu aceitava com um sorriso, saboreando a ironia de sua falsa preocupação. Foi durante um desses jantares que tive uma ideia que mudaria o curso de meu plano. Beatriz mencionou casualmente que estava pensando em fazer uma grande festa para comemorar seu aniversário de 60 anos, que seria dali a 2 meses. Que ideia maravilhosa, Beatriz! Exclamei com entusiasmo fingido. Por que não fazemos algo realmente especial? Uma festa surpresa, talvez. Marcos e Beatriz trocaram olhares rápidos antes de concordarem entusiasticamente com a ideia. Mal sabiam eles que estavam me dando a plataforma perfeita para a minha vingança. Nas semanas que se seguiram, mergulhei nos preparativos da festa. Convidei familiares, amigos, colegas de trabalho. Cuidei de cada detalhe, desde a decoração até o menu. Marcos parecia aliviado por eu estar tão ocupada, provavelmente pensando que isso o deixaria mais livre para seus encontros com Mary. Enquanto isso, continuei montando meu caso. Reuni todas as evidências que havia coletado. Fotos, gravações, documentos financeiros. Tudo apontava não apenas para a traição de Marcos, mas também para sua tentativa de me privar de meus direitos no divórcio que ele planejava. Há 2 semanas da festa, dei o passo final. Contratei um investigador particular para seguir Mary. Não porque eu precisasse de mais provas da traição, mas porque queria entender completamente com quem estava lidando. O relatório do investigador chegou 3 dias antes da festa e seu conteúdo me deixou atônita. Mary não estava apenas envolvida com Marcos. Ela mantinha relacionamentos simultâneos com outros 2 homens, todos em posições de poder em diferentes escritórios de advocacia. Percebi então que Mary era tão manipuladora quanto Marcos. Eles não eram um casal apaixonado planejando um futuro juntos. Eram 2 oportunistas usando um ao outro para ganhos pessoais. Com todas as peças finalmente em meu poder, sentei-me para finalizar meu plano. A festa de aniversário de Beatriz não seria apenas uma celebração. Seria o palco para a exposição de todas as mentiras, traições e manipulações que haviam dominado minha vida nos últimos meses. Enquanto organizava minhas evidências e ensaiava mentalmente o que diria, senti uma calma surpreendente me envolver. O medo e a insegurança que me atormentaram no início dessa jornada haviam desaparecido. No lugar deles, havia uma determinação inabalável.
Marcos, Mary e Beatriz achavam que podiam brincar com minha vida, me descartar como se eu fosse insignificante. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. A véspera da festa chegou, e com ela, uma sensação de finalidade. Amanhã, tudo mudaria. Enquanto Marcos dormia pacificamente ao meu lado, inconsciente do furacão que estava prestes a atingi-lo, eu permaneci acordada, repassando cada detalhe de meu plano. O amanhecer traria não apenas um novo dia, mas o início de uma nova fase em minha vida. Uma fase onde eu retomaria o controle, onde a verdade viria à tona e onde aqueles que me traíram enfrentariam as consequências de suas ações. Com esse pensamento, fechei os olhos, permitindo-me um breve momento de descanso antes do grande dia. A vingança, afinal, é um prato que se come frio, e eu estava prestes a servir um banquete. O dia da festa de aniversário de Beatriz amanheceu ensolarado, como se o próprio universo conspirasse para o sucesso do meu plano. Acordei cedo, muito antes de Marcos, e comecei os preparativos finais. Cada movimento era calculado, cada ação precisamente cronometrada. "Bom dia, amor", disse Marcos, entrando na cozinha enquanto eu preparava o café da manhã. "Nervosa com a festa de hoje?" Sorri, saboreando a ironia do momento. "Nem um pouco. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível." Marcos não fazia ideia do quão verdadeiras eram minhas palavras. Passei a manhã em uma correria controlada, verificando os últimos detalhes da festa. O salão estava lindamente decorado, o buffet pronto, a música selecionada. Tudo perfeito para o grande final que eu havia planejado. Às 4 da tarde, cheguei à casa de Beatriz para ajudá-la a se preparar. Ela estava radiante, completamente alheia ao que estava por vir. Enquanto a ajudava com o vestido e a maquiagem, não pude deixar de sentir uma pontada de pena. Mas então me lembrei de todas as mentiras, de como ela havia conspirado com Marcos pelas minhas costas, e minha resolução se fortaleceu. "Você é uma nora maravilhosa, Abigail", disse Beatriz, segurando minhas mãos. "Marcos tem muita sorte de ter você." Engoli em seco, forçando um sorriso. "Obrigada, Beatriz. Acredito que todos nós teremos o que merecemos no final." Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Amigos, familiares, colegas de trabalho. O salão logo estava cheio de vozes animadas e risos. Observei atentamente, notando a chegada de cada pessoa-chave para meu plano. Vi quando Mary entrou, linda em um vestido vermelho, fingindo ser apenas mais uma convidada. Notei os olhares furtivos que ela e Marcos trocavam, pensando que ninguém percebia. Às 8h30, com todos os convidados presentes, era hora de dar início ao show. Peguei o microfone e me dirigi ao centro do salão. "Boa noite a todos." Comecei, minha voz firme apesar do coração acelerado. "Estamos aqui para celebrar o aniversário de uma mulher muito especial, Beatriz. Mas antes de cantarmos os parabéns, tenho um anúncio importante a fazer." Vi o olhar de confusão nos rostos de Marcos e Beatriz. Mary, por outro lado, parecia subitamente alerta, como se pressentisse o perigo. "Nos últimos meses, descobri algo que mudou minha vida completamente." Continuei. "Meu marido, Marcos, tem mantido um caso extraconjugal." Um murmúrio de choque percorreu a sala. Marcos ficou pálido, seus olhos arregalados de pavor. "Mas isso não é tudo." Prossegui, minha voz ganhando força. "Descobri que não se trata apenas de uma traição emocional. Marcos e sua amante, Mary, que está aqui presente, têm planejado não apenas meu divórcio, mas também uma forma de me privar do que é rightfully meu em nossa separação." Nesse momento, ativei o projetor que havia instalado discretamente. Imagens de Marcos e Mary juntos, cópias de documentos financeiros e trechos de conversas gravadas, começaram a ser exibidos na parede. "E o mais chocante de tudo", disse, virando-me para Beatriz, que parecia prestes a desmaiar, "é que minha própria sogra, a aniversariante de hoje, tem sido cúmplice nesse plano desde o início." A sala explodiu em vozes exaltadas. Vi Marcos tentando se aproximar de mim, provavelmente para me calar, mas alguns de seus colegas de trabalho o seguraram, chocados com as revelações. "Mas a história não termina aqui", anunciei, meu olhar fixo em Mary. "Descobri que nossa querida Mary não está apenas envolvida com Marcos. Na verdade, ela mantém relacionamentos simultâneos com outros 2 homens, todos em posições de poder em diferentes escritórios de advocacia." O rosto de Mary se contorceu em uma mistura de raiva e medo. Marcos a olhava incrédulo, finalmente percebendo que também havia sido enganado. "Tenho provas de tudo o que estou dizendo", concluí, apontando para uma pasta que havia deixado sobre uma mesa próxima, incluindo evidências de manipulação financeira e tentativa de fraude, no que seria nosso processo de divórcio.
O caos se instalou no salão. Vi Beatriz sendo amparada por algumas amigas, Marcos discutindo furiosamente com Mary e vários convidados examinando as provas que eu havia fornecido. Nesse momento, notei a presença de dois homens que eu não conhecia, mas que pareciam particularmente interessados nas minhas revelações sobre Mary. Pelos olhares que trocavam, suspeitei que fossem os outros dois homens com quem ela estava envolvida. Enquanto a confusão reinava, me dirigi calmamente à saída. Meu trabalho estava feito. Havia exposto todas as mentiras, todas as traições. Agora, era a hora de deixar que eles lidassem com as consequências de suas ações. No caminho para a porta, fui abordada por Sandra, uma das sócias do escritório de advocacia onde Marcos trabalhava. Abigail, ela disse, sua voz uma mistura de choque e admiração. Eu. Não sei o que dizer. Isso é. Inacreditável. Assenti, mantendo minha compostura. Acredito que vocês terão muito o que discutir no escritório na segunda-feira. Sandra concordou, ainda atordoada. Pode ter certeza disso. E Abigail, se precisar de qualquer coisa, qualquer assistência legal, por favor, não hesite em me procurar. Agradeci com um sorriso e continuei meu caminho. Ao sair do salão, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de meus ombros. O ar da noite estava fresco, carregando a promessa de um novo começo. Entrei em meu carro e dirigi até um hotel onde havia feito uma reserva previamente. Sabia que não poderia voltar para casa naquela noite, não com o furacão que havia desencadeado. Já no quarto do hotel, permiti-me finalmente relaxar. As lágrimas que havia contido por tanto tempo, finalmente vieram. Não de tristeza ou raiva, mas de alívio. Era o fim de um capítulo doloroso em minha vida, mas também o início de algo novo. Meu telefone não parava de tocar. Mensagens de amigos, familiares e até de desconhecidos que estavam na festa inundavam minha caixa de entrada. Alguns expressavam choque, outros ofereciam apoio. Ignorei todas elas por enquanto. Esta noite era minha para processar tudo o que havia acontecido. Sentada na cama do hotel, refleti sobre os eventos dos últimos meses. A dor da traição, a raiva da manipulação, o medo do futuro incerto. Mas também lembrei da força que descobri em mim mesma, da determinação que me guiou através desse período sombrio. Sabia que os dias seguintes seriam difíceis. Haveria consequências legais, emocionais e sociais a enfrentar. Mas pela primeira vez em meses, me senti verdadeiramente em paz. Havia recuperado o controle de minha vida, exposto à verdade e, mais importante, provado a mim mesma que era mais forte do que jamais imaginara. Enquanto a noite avançava, comecei a planejar meus próximos passos. Sabia que precisaria de um advogado para lidar com o divórcio e as questões financeiras. Teria que encontrar um novo lugar para morar, talvez até considerar uma mudança de cidade para um novo começo. Mas tudo isso poderia esperar até amanhã. Por ora, permiti-me desfrutar da sensação de liberdade e realização. Havia enfrentado meus traidores de frente e saído vitoriosa. Deitei-me na cama, exausta, mas satisfeita. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida e eu estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. Com esse pensamento reconfortante, adormeci, sonhando com as infinitas possibilidades que o futuro agora me reservava. O amanhecer trouxe consigo uma nova realidade. Acordei no quarto de hotel, momentaneamente desorientada, até que as lembranças da noite anterior inundaram minha mente. A festa, as revelações, o caos que se seguiu, tudo parecia um sonho distante, mas eu sabia que era apenas o começo. Meu telefone, que eu havia deixado no modo silencioso, piscava incessantemente com notificações. Dezenas de chamadas perdidas, centenas de mensagens. Respirei fundo antes de começar a passar por elas. A primeira que li foi de minha melhor amiga, Laura. Abigail, você é a mulher mais corajosa que conheço. Estou aqui para o que precisar. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos, um lembrete de que eu não estava sozinha nessa jornada. Havia mensagens de apoio de colegas de trabalho, de familiares chocados e até de alguns convidados da festa que eu mal conhecia, mas eram as mensagens de Marcos, Beatriz e Mary que mais me intrigavam. Decidi que não as leria agora. Precisava manter minha mente clara para os próximos passos. Após um rápido café da manhã no quarto, liguei para Sandra, a sócia do escritório de advocacia que havia-me oferecido ajuda na noite anterior. Ela atendeu no primeiro toque. Abigail, que bom que você ligou, disse ela, sua voz misturando preocupação e admiração. Como você está? Estou bem, Sandra. Obrigada por perguntar. Respondi, surpresa com a firmeza em minha própria voz. Acho que vou precisar daquela ajuda legal que você ofereceu.
Nos próximos 30 minutos, discutimos os primeiros passos legais que eu deveria tomar. Sandra me recomendou um excelente advogado especializado em divórcios complexos e me aconselhou sobre como proteger meus ativos imediatamente. E quanto a Marcos? Perguntei hesitante. Sandra suspirou pesadamente. Ele não apareceu no escritório hoje. Na verdade, ninguém conseguiu falar com ele desde ontem à noite. Mas não se preocupe com isso agora, Abigail. Foque em você mesma. Após desligar, senti uma onda de determinação me invadir. Era hora de começar minha nova vida. Minha primeira parada foi um banco, onde abri uma nova conta e transferi todos os fundos que legalmente podia. Em seguida, fui até nosso apartamento. Ou melhor, meu antigo apartamento. Entrar ali foi mais difícil do que eu imaginava. Cada canto guardava memórias, algumas doces, outras agora manchadas pela traição. Rapidamente, reuni meus pertences essenciais e documentos importantes. Não sabia quando, ou se, voltaria ali novamente. Enquanto empacotava algumas roupas, ouvi a porta da frente se abrir. Meu coração disparou ao reconhecer os passos de Marcos. Abigail, sua voz soou hesitante, quase irreconhecível. Respirei fundo antes de sair do quarto para encará-lo. Marcos parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, sua roupa amarrotada. O que você quer, Marcos? Perguntei, mantendo minha voz firme. Ele deu um passo em minha direção, parando ao ver minha expressão. Eu sinto muito. Por tudo. Eu não sei o que dizer. Não há nada a dizer. Interrompi. Você fez suas escolhas. Agora estou fazendo as minhas. Marcos pareceu murchar diante de minhas palavras. Você não entende, Abigail. Mary. Ela me enganou também. Eu pensei. Não me importa o que você pensou. Cortei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você traiu nossa confiança, nosso casamento. Planejou me deixar sem nada. E, pior, envolveu sua própria mãe nisso tudo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marcos. Em outros tempos, isso teria partido meu coração. Agora, só me fazia sentir pena. Por favor, Abigail, ele implorou. Podemos conversar sobre isso? Tentar consertar as coisas? Balancei a cabeça, pegando minha mala. Não há nada para consertar, Marcos. Acabou. Passei por ele em direção à porta, parando apenas para dizer uma última coisa. Meu advogado entrará em contato com você em breve. Adeus, Marcos. As próximas semanas foram um turbilhão de atividades. Reuniões com advogados, buscas por um novo apartamento, explicações intermináveis para amigos e familiares. Mas, em meio ao caos, comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Paz. Descobri que Mary havia desaparecido logo após a festa, deixando para trás uma trilha de corações partidos e carreiras arruinadas. Os outros 2 homens com quem ela estava envolvida também foram expostos, causando um escândalo que abalou o mundo jurídico da cidade. Beatriz tentou-me contatar diversas vezes, alternando entre pedidos de desculpas e acusações amargas. Eventualmente, bloqueei seu número. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. 3 meses após a fatídica festa de aniversário, sentei-me em meu novo apartamento, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Meu divórcio estava quase finalizado, garantido uma divisão justa de bens. Algo que Marcos, surpreendentemente, não contestou. Peguei uma taça de vinho e fiz um brinde silencioso a mim mesma. A mulher que enfrentou a traição, a manipulação e o medo, e saiu mais forte do outro lado. A mulher que descobriu sua própria força e coragem quando mais precisava. Naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, percebi que estava verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. Não porque havia me vingado de Marcos, Mary e Beatriz, embora isso certamente trouxesse uma satisfação amarga, mas porque havia me redescoberto no processo. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Laura, convidando-me para um jantar com alguns amigos. Claro, respondi sorrindo. Adoraria. Enquanto me preparava para sair, olhei mais uma vez pela janela. A cidade pulsava lá fora, cheia de novas possibilidades e aventuras, e eu estava pronta para abraçá-las, uma a uma. Minha história de traição e vingança havia chegado ao fim. Mas minha história de autodescoberta e renascimento, essa estava apenas começando. E assim, com o coração leve e a cabeça erguida, saí para enfrentar o mundo. Não mais como a esposa traída, não como a vítima de um plano cruel, mas como Abigail. Simplesmente Abigail. Forte, resiliente e, acima de tudo, livre.
Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.